Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, meu querido amigo, meu prezado irmão, uma ótima quarta-feira para você. É uma alegria podermos continuar falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Estamos olhando o capítulo 3, versos de 7 a 11, que fala para nós sobre os benefícios de se ter, de conhecer, de ter o conhecimento de Cristo, de viver com este conhecimento de Cristo, os benefícios de você poder usufruir, possuir esse conhecimento de Cristo. E o texto diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós começamos ontem esta nova etapa. Primeiro falamos daquela coluna que Paulo tinha, que ele considerava como ganho, mas que agora ele entendia que elas não tinham mais valor, passaram a ser perdas para o apóstolo Paulo. Mas, além disso, ele agora começa a mostrar aquilo que se torna importante para ele, que é conhecer Cristo. E ele nos vai falar aqui de 5 benefícios. 5 benefícios que nos é dado, incomparáveis, em conhecer Cristo. Primeiro, conhecimento. Versículos iniciais, 8 e 9 especialmente, ele vai dizer: mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo como perda. Eu as considero como refúgio. Algumas traduções vão dizer: considero como esterco. Ou seja, algo sem valor. Algo sem valor. O que ele tinha antes. Para conhecer Cristo, conhecer Cristo. Então Paulo agora enfatiza de uma maneira muito clara para nós as duas realidades. Aí ele vai mostrar claramente essas duas realidades. Paulo vai passar a nos mostrar de uma maneira muito clara nessas 5 partículas, nessas 5 palavras, nessas 5 ideias. Ele vai enfatizar o contraste entre os créditos religiosos que não impressionam a Deus, que eram perdas, e os benefícios incalculáveis de conhecer Cristo. Então Paulo, no versículo 7, depois dele terminar de falar das suas credenciais antigas, ele agora declara ou expande a sua declaração. Ele diz: olha, embora eu já tenha dito isso, agora eu quero mostrar algo muito melhor, algo muito maior, que é conhecer Cristo. E Paulo não está falando aqui de um conhecimento místico. Paulo não está falando de um conhecimento sobrenatural que você possa ter através de algum esforço próprio. Não, Paulo está falando de algo que Cristo implanta na sua vida por meio da graça salvadora. Então Paulo mostra que conhecer Cristo, conhecer ele como profeta, como rei, como sacerdote, vê-lo como o Messias, o Salvador. A salvação vem através de conhecer Jesus Cristo. A salvação vem através de tê-lo como aquele que vem para nos salvar e nos mudar. Aquele que Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, já não vive eu, mas Cristo vive em mim. É disso que Paulo está falando. É esse conhecimento salvífico, é esse conhecimento que vem pelo poder do Espírito, que transcende qualquer entendimento humano, mas ele não é conquistado por alguma força especial que eu tenha. Não, é o próprio Deus que implanta no meu coração e no seu coração.
Que nós possamos experimentar essa graça sublime de conhecer a Cristo, de andar com Ele, de viver com Ele, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, primeiro benefício que nós temos é conhecimento. Conhecer o próprio Cristo, o Salvador, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã com a graça do nosso Deus. Um forte abraço. Uma palavra de amor, uma palavra de